Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta de hoje é darmos prosseguimento ao estudo dos ângulos, tá? Então, essa aula será dividida em dois momentos. O primeiro momento, a definição de ângulos adjacentes suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Observe que está em negrito a palavra suplementar, porque geralmente a gente não fala ângulos adjacentes suplementares, geralmente só fala ângulos suplementares, tá? É mais comum. E a sigla OPV, ela é mais comum do que a gente falar ângulos opostos pelo vértice. Observe que é a abreviação das palavras ângulos opostos pelo vértice. Bom, além dessas duas definições, a gente vai fazer 5 exercícios, tá? Bom, primeiro a gente vai definir ângulos adjacentes suplementares. São dois ângulos que a soma das medidas é 180 graus. Então, eu tenho dois ângulos aqui, tá? Observe, eles são adjacentes por quê? Porque o ângulo AOC, ele tem um segmento ou lado, né? Na verdade, não é segmento, seria semirreta. Essa semirreta aqui, ó, OC, ela é comum ao ângulo AOC e ao ângulo BOC, tá? Então, se esses dois ângulos aqui juntos formam 180 graus, a gente chama de ângulo raso, eu posso afirmar que eles são suplementares. Então, aqui está descrito dessa forma. Esse M de medida do ângulo AOC, então estou falando este ângulo aqui, ó, mais a medida do ângulo BOC, então estou falando essa medida desse ângulo aqui, ó, é igual a 180, tá? Eu também posso chamar esses ângulos de ângulo D e ângulo E. Então, eu posso dizer que E mais D é igual a 180, assim como posso dizer que a medida do ângulo AOC mais a medida do ângulo BOC é igual a 180. Se a soma deles são iguais a 180, eu afirmo que eles são suplementares. Então, D e E são suplementares, ou AOC e BOC são suplementares. Aqui, só para ter uma ideia de semicircunferência, tá? Eu tenho essa figura aqui. Se eu juntar essas duas figuras, eu vou formar algo parecido com isso aqui, ó. Tá? Vocês vão ver que toda vez que eu fizer algo semelhante a isso, por exemplo, diz assim, ó, essa ideia aqui, ó, de uma metade de um círculo, eu vou estar falando em 180 graus. Fechado? Bom, segunda definição de dia, ângulos opostos pelo vértice ou OPV. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas ao lado dos outros. Então, aqui, ó, essa aqui vai ser a cara de ângulos opostos pelo vértice. Mas quando ele fala de lados opostos, eu estou falando o seguinte, esse ângulo D aqui, ó, ele é formado por esse lado, que é oposto a esse, e esse lado, que é oposto a esse, tá? Então, o ângulo B também é formado por esses lados, essas mesmas semirretas aqui opostas. Então, esse ângulo aqui e esse daqui são chamados de ângulos opostos pelo vértice, assim como o A vai ser oposto pelo vértice C. Eu gosto muito de falar que é um de frente para o outro, tá? Esse está de frente para esse está de frente para esse. É importante lembrar que as retas R e S são retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Retas que se interceptam em um único ponto. Ó, aqui, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é chamado de vértice. Então, por isso que eles são opostos pelo vértice, ó. Um de frente para o outro, e aqui tem um vértice. Um de frente para o outro, eu tenho o vértice. Então, ó, B e D são opostos pelo vértice, assim como A e C também são opostos pelo vértice. Bom, mas eu queria saber se existe alguma relação entre esses ângulos. Os ângulos A e C e B e D. Para isso, eu vou usar o conceito de ângulos suplementares. Então, por exemplo, quanto que vale a soma de ângulo A mais o ângulo D? Bom, pelo que a gente acabou de entender, esses ângulos aqui, eles formam um ângulo raso, ou seja, 180 graus. De forma análoga, eu posso pensar também no ângulo A e B. E ele também vai dar 180. Bom, se eu tenho que AD é igual a 180 e AB também é igual a 180, eu posso afirmar que AB igual a AD. Concordam com isso? Bom, observe que do lado esquerdo eu tenho um A, aqui eu tenho um A. Tá? Se eu passar esse A para o lado de lá, ele vai ficar negativo, então ele vai cancelar com esse A. Então, daqui eu concluo que os ângulos B e D são iguais. Bom, então os ângulos B e D, esse ângulo aqui é oposto ao vértice desse e esse ângulo é igual a esse ângulo. Será que acontece a mesma coisa com AC? Então, vou trabalhar com a mesma ideia. O ângulo B mais o ângulo C, tá aqui, ó, ângulo B mais o ângulo C, 180 graus. Além desses, eu também tenho que o ângulo B mais o ângulo A também vai ser 180. E aí,
usando o mesmo desenvolvimento algébrico, se essa expressão é igual a 180 e essa expressão é igual a 180, essas duas expressões são iguais. Então, posso afirmar que A mais B é igual a B mais C. De novo, eu tenho B e tenho B aqui. Se eu passar um para um outro lado, ele vai ficar negativo e esses serão números opostos, eu vou poder cancelar. Consequentemente, A igual a C. Bom, de forma geral, os ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. O que são congruentes? Tem a mesma medida. Então, ó, eu coloco dois tracinhos aqui. Ó. O ângulo C é igual a dois tracinhos do ângulo A. E aqui eu coloco um tracinho aqui e um tracinho aqui. Estou mostrando que B e D são iguais e A e C também são iguais. Ok? Então, na aula de hoje, em questão de definições, conteúdo, eu vou parar por aqui. Ângulos opostos pelo vértice, ângulos um de frente para o outro são iguais, e ângulos suplementares, dois ângulos cuja soma dá 180 graus. Tá? Agora a gente vai partir para alguns exercícios. Então, qual que é a proposta? Você abre o seu livro na página 163 e tentar fazer os exercícios 25, 26, 32, 34, 35, que já estão lá na página 165, e após terminar de fazer, você vai conferir com a resposta que eu vou postar agora para vocês. Bora lá? Então, dá um pause aí e tenta fazer. Continuando aqui, indique se cada par de ângulos são ou não adjacentes, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, aqueles que são adjacentes, eu vou marcar com x. Aqueles que não são, eu vou escrever na frente não, tá? Então, ó, ERP. ERP. Eu estou falando desse ângulo aqui, ó. PRQ. PRQ. Eu estou falando desse ângulo aqui, ó. Observe que eu tenho um lado comum. E observe que os dois ângulos, eles não têm interseção, ou seja, não está um por cima do outro, eles não se misturam. Então, esses ângulos são adjacentes. Tá? Observe aqui, ó, RP, não tem um RP aqui, ó, RP, RP. Toda vez que dois ângulos tiverem um lado em comum, eles vão ter as mesmas letras, tá? Vamos ver que nos outros isso não vai acontecer, ó. FDH, FDH. Então, o ângulo está aqui, ó. Vou fazer assim. SDM, SDM. Então, o ângulo está aqui, ó. Eles não têm nenhum lado em comum, tá? Observe que aqui, ó, eu não tenho um par de letras comuns aqui. Eu tenho só o D, que é um vértice comum. Mas aqui é FH, aqui é SM. Então, não são adjacentes. Desculpa, isso, adjacentes, tá? JCN. JCN. O ângulo está aqui. GIX. GIX está aqui. Então, o que acontece é, eu tenho algum lado comum? Não. Observe que aqui nem letras comuns eu tenho, nenhuma, tá? Bom, agora vamos aqui, HDM. HDM, o ângulo está aqui. E SDM. SDM está aqui, ó. Um do lado do outro, um lado em comum, então são sim adjacentes. Ó, DM, não é DM aqui, ó. O D está aqui e o M está aqui. O D está aqui e o M está aqui, tá? Letra E, FDH. Então, vou ter que pagar aqui. FDH, o ângulo está aqui. E HDM. HDM, o ângulo está aqui, ó. Um do ladinho do outro. O lado comum é o HD. Observe que HD está aqui, HD está aqui. Ok? Bom, a soma da medida de abertura de dois ângulos adjacentes é igual a 80. Sabendo que a medida da abertura de um deles é o triplo da medida da abertura do outro, quais são as duas medidas? Aí é para a gente escolher entre essas. Bom, eu não precisaria fazer nenhum tipo de desenvolvimento aqui. Por quê? Porque falou que a soma, que eles são adjacentes, então que a soma é igual a 80, certo? Bom, 50 mais 30 é 80, ok? Mas 66 mais 22 não é 80, então isso está descartado. E falou que um é o triplo da medida do outro. 60 é o triplo de 20, mas 50 não é o triplo de 30. Então, a minha resposta está aqui, ó. Ah, professor, e se eu não conseguisse perceber isso? Então, a gente vai fazer um desenvolvimento algébrico aqui, ó. Eu vou desenhar mais ou menos aqui, ó, um ângulo de 80 graus, tá? Bem mais ou menos. E aí, eu vou dividir ele em dois ângulos. Um ângulo aqui que eu vou chamar de x, um ângulo aqui que eu vou chamar de 3x. É isso que ele está falando. Além disso, ele está falando o quê? Que a soma é 80. Então, x mais 3x é igual a 80. X mais 3x, 4x, igual a 80. O 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. 80 dividido por 4, isso é igual a 20. Bom, se esse daqui é 20... se esse daqui é 20, esse daqui vai ser
3 vezes 20, que é igual a 60. Ok? Como a gente já sabia, essa é a alternativa correta. Bom, questão 32. Determina o valor de x em cada figura sem fazer medições. Olha só, esse ângulo aqui é oposto ao vértice desse. Conclusão, x é igual a 41. Tá? Esse ângulo aqui é oposto a esse, então x é igual a 130. Fácil, né? Esse símbolo aqui é o ângulo de 90 graus. Ele é oposto a esse, então esse ângulo aqui é igual a 90. Não sei se eu falei reto, mas esse ângulo é um ângulo reto e ele é igual a 90 graus. Ok? Bom, então quando eles são opostos pelo vértice, um é igual ao outro. Já posso montar uma equação. Nesse caso foi bem simples. Eu poderia ter colocado uma expressão algébrica um pouco mais complexa aqui, para a gente poder ter chegado a outro desenvolvimento. Mas essa é a proposta do exercício, haverão outros mais complexos. Calcule a medida da abertura de POQ e do ROQ, sabendo que a abertura de ROQ mede o dobro da medida de POQ. Então, vamos lá. ROQ mede o dobro de POQ. Então, ROQ, eu vou chamar POQ de X e ROQ eu vou chamar de 2X. E aí eu preciso entender que esses dois ângulos juntos formam um ângulo de 180 graus, tá? Então, x mais 2x é igual a 180. A gente chama eles de ângulos suplementares. X mais 2x dá 3x igual a 180. Aqui, ó, evitem de colocar o símbolo de ângulo aqui, do grau aqui. Por quê? Porque tem algumas pessoas que vai fazendo, de repente vai aumentando um pouquinho essa bolinha aqui, e de repente vem no zero, tá? Então tome cuidado. Deixe para o final. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. X é igual a 60. Bom, então vamos lá. Ó, POQ eu chamei de X, então ele vale 60 graus. O ROQ eu chamei de 2x, então vai ser 2 vezes 60, que é igual a 120 graus. Observe que a soma deles dá 180, e teria que dar. Bom, duas retas RS são concorrentes e determinam 4 ângulos de medidas de aberturas iguais. Bom, nesse caso, qual é a medida da abertura de cada ângulo? Então, ó, eu vou fazer o desenho aqui. Só existe um caso em que os 4 ângulos vão ser iguais, tá? Mas vamos supor que eu não soubesse, eu colocaria x, x, x e x aqui, e falaria que x mais x mais x mais x, que é 4x, é igual a uma volta completa, 360 graus. O 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, x é igual a 90 graus, tá? Bom, então o mais correto seria eu ter feito assim, ó. Assim, ó, colocar os pontinhos aqui, ok? Então, nesse caso, qual a medida da abertura de cada ângulo? Resposta, 90 graus, tá aqui. Letra B. Qual o nome que podemos dar a essas retas? Uma reta em relação a outra, a gente chama de retas perpendiculares. São retas que são concorrentes, ou seja, se interceptam em um único ponto e formam um ângulo de 90 graus. Retas perpendiculares. Ok? Gente, no mais, hoje, muito obrigado, tá? Com o tempo a gente vai avançar em exercícios mais complexos, mas eu acho que a gente pode ir numa velocidade um pouco menos acelerada, tá? Que vocês tenham um ótimo dia e qualquer dúvida estou à disposição. Fiquem com Deus, fiquem bem. Tchau, tchau, gente.